Nós vamos entregar este tempo a Deus. Quem pode orar, por favor? Alguém? Quem é que pode orar? Olhar aqui para os crentes. Quem vai orar por este tempo? Ei, Mário. Nosso Deus, nós agradecemos, Senhor, esta oportunidade que nos vais dar, Senhor, de estarmos reunidos como igreja, Senhor, a estudar a Tua Palavra, Senhor, também a desfrutar da companhia uns dos outros, Senhor, a comida, Senhor, mas, acima de tudo, Senhor, nós gostaríamos que Tu estivesses presente no nosso meio, Senhor, Amém. Amém. que nos falasse ao nosso coração, Senhor, que fosse um tempo de refrigério, mas também um tempo de transformação. Amém. Amém. Agradecemos, Senhor, esta oportunidade que nos dás, Senhor, e que todos nós possamos aproveitar, Senhor, este tempo para nos ter juntos. Aleluia. Graças, Senhor. Obrigado. Amém. Aqueles que nos visitam, sintam-se bem-vindos. Esta é a nossa casa, não é a casa de todos nós, onde podemos encontrar Deus. Estamos nestes 50 dias de uma vida frutífera, baseado neste livro que é As Chaves para uma Vida Saudável, Plena e Frutífera, que trata acerca de cura interior, cura física e cura da nossa mente também. E estamos no 7º encontro. Às terças-feiras à noite também temos aqui, a partir das 8h30, encontro aqui. Outros grupos pequenos estão reunidos nas suas casas, outros online e outros com as suas famílias. E eu penso que está a ser realmente um grande desafio. Para mim, pessoalmente, está a ser muito bom. Nós, às vezes, quando olhamos para a vida de hoje, pensamos que os desafios que temos hoje são muito diferentes dos desafios do passado. Mas a história se vai repetindo ao longo da história, os mesmos problemas, os mesmos desafios, não é? A Bíblia foi escrita para falar principalmente do relacionamento entre Deus e o homem. Mas quando Deus fala ao homem, Deus fala ao homem integral. Nós temos falado acerca disso, fala acerca do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. E Jesus, como mestre por excelência, traz-nos ensinos que hoje a sociedade, a psicologia e tanta gente está a redescobrir a verdade do Evangelho. E um dos temas que hoje vamos falar é acerca do tema da ansiedade. No curso de Liberdade em Cristo, temos uma pergunta que diz assim: quais seriam as preocupações de Adão e Eva antes da queda ao se deitarem? Qual seria o último pensamento deles? É agora, pelo visto. É curioso porque às vezes nós deitamos com cabeças pesadas, pensamentos perturbados, não é? Adão e Eva, antes da queda, certamente não teria medo, não teria ansiedade, não haveria tristeza, preocupação. E hoje vamos falar acerca de dois temas, que um deles é a ansiedade, não é? Não sei se vocês conseguem ler, não é? Sim. Eu não digo nada acerca do cartoon, não fui o que eu fiz, certeza. Graças a Deus e meu filho, não é? O que é a ansiedade? A ansiedade, a ânsia ou nervosismo, a Wikipédia diz que é uma característica biológica do ser humano que antecede momentos de perigo real ou imaginário, marcada por sensações corporais desagradáveis. Alguém já sentiu ansiedade? Quem está vivo? Ok, pronto. Então, nos Estados Unidos, que é perito em fazer pesquisas, às vezes não resolve muita coisa, mas tem pesquisas boas, diz que os distúrbios que estão associados à ansiedade é a doença mental oficialmente classificada mais comum, ainda mais comum do que a depressão e outros distúrbios. Não é? Dizem que 70% das crianças entre os 13 e 17 anos admitem ansiedade e depressão são um problema que eles têm que lidar. Há uma citação que eu faço do professor António Pacheco Palha, que foi o ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, que diz ele assim, que eu achei muito significativa esta citação dele: a ansiedade é uma manifestação normal da vida social, sendo persistente ou repetitiva nas pessoas. Contudo, quando atinge um nível de intensidade grande e afeta o dia-a-dia, altera a qualidade de vida e interfere com a capacidade
eficiência e adaptação de uma pessoa às exigências quer profissionais, quer familiares, ela está doente e precisa de tratamento, porque está num registro diferente daquele que seria o normal. Refere ele, e diz ainda, lembro-me da frase de um colega que dizia: só não é ansioso quem já morreu. Por vezes, em determinados momentos da vida, podemos ter picos de ansiedade sem que isso seja patológico, mas sim adaptativo. É interessante que o que divide a linha de divisão entre a ansiedade normal e, digamos, e patológica encontra-se naturalmente na intensidade, na duração e na relação com o estímulo, diz um estudioso deste assunto. Isto acontece quando a sua persistência passa a interferir significativamente no cotidiano, causando transtornos físicos e emocionais. Por isso, a ansiedade por si só não é necessariamente má, mas pode se tornar má. Agora, é importante nós falarmos o que não é ansiedade. Porque às vezes vai ficar uma certa confusão na nossa mente. Não é? A ansiedade não é ser previdente. Na verdade, a Bíblia fala e estimula as pessoas a olharem para a formiga e verem como ela é previdente, que se prepara no verão para um inverno difícil e assim acumula realmente riqueza para os tempos maus. Jesus nunca desestimula a previdência, antes a preocupação ansiosa. Também a ansiedade não é ser responsável. Pessoas responsáveis por realizar aquilo que assumem, os compromissos que têm, que cumprem a sua palavra quando marcam horas e chegam aos encontros marcados. Isso não é ser ansioso, é ser responsável. No curso de Liberdade em Cristo nós falamos da ansiedade como uma inquietação ou apreensão dolorosa e perturbadora que advém de uma preocupação inadequada sobre algo incerto. Por isso é como tu estás preocupado por uma coisa que o mais certo é que não vai acontecer. O que é um bocadinho estranho, não é? E Jesus, curiosamente, falou deste tema que é um tema de hoje, que toda a gente fala. Jesus falou muito acerca da ansiedade, não é? E na sua pregação do Sermão da Montanha, nós vamos ler, está bem? Diz assim: assim é o que se entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos e lhes disse: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Estamos a ler, se quiserem acompanhar na vossa Bíblia, Lucas capítulo 12, versículo 21 a 34. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, nem têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se porventura nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, que andais ansiosos pelos outros. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no fogo, quanto mais tratando-vos de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar ou ansiosos pelo que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios, algumas nações dizem os pagãos, é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou-vos dar o reino. Vendei os vossos bens, dai em esmola, fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Isto é uma passagem incrível, está tanto para falar. Nós vamos tirar algumas lições aqui. É interessante que esta passagem acontece depois de uma história que Jesus conta
de um homem que era muito rico e, ficando tão preocupado, construiu mais celeiros. E mais celeiros. E mais celeiros. E de repente Deus lhe diz: hoje te pedirão a tua alma e o que tens, para quem serás. E depois vem este episódio. É interessante situarmos isto. Ou seja, aquele homem é chamado o rico louco, não é? Que achava que a sua segurança estava na quantidade dos bens que possuía. E Jesus revela nesta parábola que afinal não era assim. Um comentarista diz: a provisão prudente para o futuro é boa. A fadiga, o desgaste e a ansiedade que a atormenta, isso é ruim. Então acho que temos que conseguir separar isso. A chamada de Jesus nesta passagem tão rica é para nós desenvolvermos uma confiança num relacionamento com Deus. E a primeira coisa que eu acho que nos ensina aqui esta passagem é que a tua vida é mais do que as coisas com que tu te preocupas. A tua vida é mais do que a roupa, é mais do que a comida, é mais do que tudo o que tu tens. É mais do que até a tua própria saúde, não é? E claramente eu acho que o que Jesus nos quer ensinar não é que nós não temos que ter alvos ou propósitos ou objetivos na vida ou até ter objetivos materiais para nós. Não é isso que Jesus está a condenar, mas eu acho que Jesus está claramente a mostrar, é tentarmos fazer uma coisa que eu acho que nos poderia ajudar muito, é tentar desvalorizar o valor das coisas. Ou seja, baixar o valor daquilo na nossa vida. Ou seja, adequar o valor das coisas ao valor que elas têm. E não darmos um valor demasiado. Quando eu era miúdo, um dos meus sonhos era ter um relógio de bolso. Sabes o que é um relógio de bolso? Já viste? Já viste? Na televisão, cara. Mas essa era coisa que antes se usava, né? E os velhos, a gente madura, usava relógio de bolso, né? E eu tinha um sonho de ter um relógio de bolso. Lembro-me do Natal em que eu estava à espera que tivesse um relógio de bolso para mim, mas foi para outra pessoa. E eu chorei. Aquele Natal não foi mais um bom Natal para mim. Aquilo para mim era tudo o que me faria feliz. Mas realmente não era tudo que me faria feliz. Entenda? Às vezes nós temos coisas em nossa vida, temos propósitos e alvos e objetivos. Eu acho que Jesus não está contra isto. E acho que o Evangelho nos estimula a sermos pessoas de alguma forma com objetivos e propósitos. Mas não deixar que aquilo se torne tão importante para nós que no fundo toma muito mais importante do que outras coisas muito mais valiosas na nossa vida. E por isso Jesus dizia claramente: olha, tu vales mais do que a comida, tu vales mais que os bens materiais. E Jesus termina aquela primeira parte dizendo: como Filho de Deus, o teu valor ultrapassa os dos pássaros, os das plantas que Deus cuida. Por isso, pela manhã, quando tu acordas, lembra-te que Deus cuidou de ti para te dar mais um dia. E não deixes que aquilo que se calhar tu não tens hoje retire a tua energia e retire realmente a tua satisfação daquilo que Deus vai trazer para a tua vida. Quando de uma forma ansiosa ou desesperada nós tratamos de querer controlar e suprir as nossas necessidades, nós demonstramos que não conseguimos confiar no amor e na provisão de Deus. E isto não é deixar de ser responsável. É interessante naquela passagem de Jesus, de Pedro, quando ele escreve, vamos falar sobre ele: lançai sobre ele a vossa ansiedade. Não fala de lançar a nossa responsabilidade. Se lançar a tua responsabilidade, Deus vai dizer: a responsabilidade é tua, não é minha. Mas a ansiedade não é tua. Então acho que essa é uma lição que claramente percebemos nesta passagem. Outra lição que eu acho que tiramos também daqui é que ao ficarmos, ao vivermos ansiosos, não vamos resolver nenhum problema. Todos nós sabemos isso, não é? Há um editor de uma revista, Atlantic Magazine, que é um jornalista norte-americano, que diz assim: passei, segundo cálculos, por alto, pelo menos 60% da minha vida acordado, preocupado com uma coisa que durante as 3 décadas passei 0% a fazer. Ou seja, às vezes nós ficamos tão preocupados, tão ansiosos,
por coisas que não vão acontecer. A questão é que nós pagamos uma fatura de algo que não, se calhar não vai acontecer amanhã, vamos hoje. Por isso Jesus dizia claramente, é interessante, qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um copo da sua estatura? Quanto de nós podemos crescer? Quem gostava de ser um pouco mais alto? Tudo não. Mas alguns gostariam de ser mais altos, não é? Ora, tu te preocupar não te vai fazer crescer. Ou seja, o que Jesus está claramente a mostrar é que a preocupação não traz soluções, a confiança sim. E eu acho que esse é um ensino incrível. Porquê que nós estamos a falar de ansiedade? Porque um dos problemas maiores da saúde, que é manifesto no nosso físico também, tem a ver com a nossa ansiedade e medos que nós temos cá dentro. E esse é o centro do ensino de Jesus. E no final, ele termina com uma coisa muito interessante, que é nós valorizarmos a nossa relação com Deus. Quem é Deus para ti? Ele diz que a nossa agenda não pode ser a agenda dos pagãos, dos gentios, que só se preocupam com essas coisas. E depois ele diz uma coisa que eu acho fascinante. Ele diz: pequeno, chama-nos a nós o pequeno rebanho. Porque a vós se agradou vos dar o reino. Então Jesus está a dizer que o reino é entregue a um grupo de pessoas que é quem é? O pequeno rebanho. Que somos tu e eu. Que acreditamos que seguir Jesus, que este seguir a Jesus vai trazer para nós uma riqueza muito grande. Ao chamarmos pequeno rebanho, também nos mostra a fragilidade da nossa vida, da nossa força, porque o rebanho não pode fazer nada a não ser depender de um pastor. Não há ovelhas emancipadas, gente. Não há ovelhas que chegam à maturidade e que dizem: eu já não preciso de um pastor. A ovelha é um animal que precisa de um pastor 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é isso que Jesus nos chama a nós. Então, realmente o que Jesus está claramente a nos ensinar, não é? É que, e depois ele diz: buscai por isso o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos vai ser acrescentado. Ou seja, a nossa relação deveria ser uma relação com o rei, uma relação com este pastor que cuida de nós, uma relação de confiança, de entrega, de descanso. E até ele no final faz aqui um ousado desafio. Ele diz: vendei tudo o que tens. Ou seja, deixai de confiar naquilo que vocês têm e confiai em mim. Porque as verdadeiras riquezas são aquelas que eu tenho para vocês. Incrível, não é? Jesus claramente nos mostra aqui a ordem das coisas e como, se nós aprendermos a esta entrega, a esta confiança, nós vamos aprender a não vivermos vidas ansiosas, vidas em que vamos ficar desgastados com as preocupações. Claro, este tema é muito transversal em toda a Bíblia. O apóstolo Pedro, mais à frente, fala acerca, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós falamos disso nos grupos pequenos durante a semana. Humilha-te perante Deus. Deus está sempre presente e a sua mão é poderosa. Tu podes descansar e confiar que Ele está contigo. Por isso aquela passagem de Jesus: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai se agradou vos dar o reino. Deixa Deus cuidar de ti, como um pastor cuida das ovelhas. Humilha-te diante da potente mão de Deus e fica descansado nisso. E a seguir, o versículo 7, alguém sabe? 1 de Pedro 5,7, alguém sabe de cor? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E esta ideia de lançar é mesmo uma ideia de deixar, não é? Lançai sobre ele. Esta já é mais à frente. Toda a vossa ansiedade.
Em vez de ansiares, aprende a orar, respira fundo, reconhece que Deus está presente e que tu podes pedir ajuda. Ele tem poder para mudar a tua situação. Faz a tua parte e deixa o resto com Deus. Lança a tua ansiedade, não lança a tua responsabilidade. O Evangelho nos chama a termos vidas de entrega e de confiança, não vidas irresponsáveis. E este é um tema que despassa toda a vida. Às vezes nós pensamos que são temas do dia-a-dia, dos dias de hoje, do século XXI, que o homem está a descobrir isto. Não, Jesus já falava sobre isto. Pedro falava sobre isto. Paulo tem lá aquela passagem que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem os vossos pedidos por oração e por súplica com ações de graça. E é interessante que no versículo anterior a este, logo antes diz: perto está o Senhor. Assim vamos ler outra vez. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos. É mais fácil. É mais fácil porque nós não estamos a falar de uma coisa que temos que fazer para um Deus que está longe, mas um Deus que está perto de nós. Um Deus que está ao nosso lado, um Deus que está verdadeiramente a acompanhar o nosso ritmo da nossa vida. Perto está o Senhor, por isso não andem ansiosos por coisa alguma. Antes apresentem diante de Deus os vossos pedidos por oração e súplica com ações de graça. Por isso, aprender a orar, tornar a oração importante na nossa vida, aprender a entregar tudo a Deus, aprender o valor da oração comunitária que nós temos aqui na igreja, todos os domingos pela manhã, a última sexta-feira do mês, é uma oportunidade para tu e eu podermos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, esta ideia de lançar. E o terceiro pensamento quanto a este tema é a ideia de nós renovarmos a nossa mente. Porque a nossa maior batalha dá-se aqui em cima. Não é? Nós podemos falar coisas, mas se nós não acreditarmos, então aquilo não vai ser consistente. E o que vai governar a nossa vida vai ser a nossa forma de pensar. Por isso o livro de Salmos diz: o Provérbios diz: confia no Senhor do teu coração e não te estribes ou não te limites ao teu próprio pensamento. Quando tu ficas ansioso ou preocupado em demasia, tu estás a limitar o teu próprio pensamento. A ideia de confiar no Senhor é a ideia de acreditar que Ele tem soluções maiores do que tu tens. Porquê? Porque Ele já está cá há mais tempo que tu. Ele sabe todas as coisas. E às vezes nós queremos descobrir aquilo que realmente o próprio Deus já descobriu. E por isso, Paulo aos Filipenses, depois daquela passagem que nós lemos ao bocado, que não é ansioso, ele diz: quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é mau, tudo o que é boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor, nisso pensar. O que significa que os teus pensamentos, os meus pensamentos, aquilo que ocupa a nossa mente, devem ser coisas que verdadeiramente vão nos encorajar, vão nos estimular, vão nos levar mais longe com Deus. E renovar os nossos pensamentos. No curso que estamos agora a fazer, falamos acerca disso, não é? das fortalezas mentais e como nós podemos fazer um destruidor de fortalezas. E é um processo no qual nós temos que substituir as mentiras que nós acreditamos que vem dos nossos próprios, ou do diabo, ou do mundo em que nós vivemos, pelas verdades de Deus. E fazemos isso de uma forma intencional, para que a nossa mente seja renovada. Quem é que renova os nossos pensamentos? Não é Deus, és tu que renovas os teus pensamentos. Há pessoas que agora assim: Deus renova a minha mente. Deus não vai renovar a tua mente. Deus já deu todo o conteúdo para renovar a tua mente. Tu é que tens que lê-la e guardá-la. Não é? Tu é que tens que lê-la. Não é assim que acontece. Às vezes nós pedimos a Deus coisas que Ele já fez e coisas que Ele não vai fazer por nós. E eu acho que isto é um tema muito interessante, que se calhar Deus está a falar contigo. Nós vamos ter a oportunidade de expressar a nossa entrega a Deus de uma forma visual hoje, está bem? Mas um tema que eu queria rapidamente passar também tem a ver com medo. Alguém já teve medos em sua vida? Quem teve medo do escuro? Eu. Até há pouco, olha ali, o Jerónimo também. Até eu há pouco também atrás. Até eu há pouco tempo atrás foi um dos medos que eu tive que lutar. Não é? Quando nós vemos serpentes no zoológico, alguém tem medo? Alguém tem medo de serpentes nos zoológicos? No zoológico não, mas elas estão lá. É curioso isso, não é? Porque
Porque a questão não tem... O medo funciona de duas formas, não é? O medo funciona de duas formas. Aquilo tem poder para nos afetar e aquilo está presente. Ou seja, quando tu olhas no zoológico, vês uma serpente lá, ela tem poder para te afetar, mas não está presente, não é? Graças a Deus. E eu acho que isso é interessante. Eu sei que há algumas pessoas que têm medo de baratas. Alguém tem medo de baratas? Agora, eu sei que sim. Eu já imaginava isso, não é? Mas vocês olhem para uma barata e digam assim: tu tens medo ou eu é que tenho medo de ti? Falem com a barata um bocadinho, não é? O que é que vocês acham que ela vai responder? Não dá tempo, mas já foi embora, não é? Ou seja, verdadeiramente, uma das coisas que me ajudou a lutar com alguns medos que eu tinha era perceber que eles não eram poderosos para me afetar. Certo? E quando nós descobrimos uma destas coisas, lidamos com um destes fatores, nós conseguimos resolver o medo da nossa vida. Por exemplo, a questão, o medo do escuro. O escuro é real, não é? O escuro é real ou não é real? O escuro é real. Mas ele não nos afeta. Que é escuro. Certo? Alguém tem medo de fantasmas? Não, já tiveram medo, se calhar tiveram medo no passado, não é? Mas o fantasma, nós, quando descobrimos que eles não existem, nós logo deixamos de ter. Agora outra pergunta. Prestem atenção. Alguém tem medo de demónios? Eu não tenho. Sabem porquê que eu não tenho? Porque dentro de mim há alguém mais poderoso que o demónio. O demónio é poder, certo? É poder. Mas dentro de mim está alguém mais poderoso. Então, a forma de tu e eu lidarmos com o medo tem a ver muito com esta forma de nós vermos a vida. Porque a Bíblia fala assim, que no amor não há medo. O perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo traz consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. E o salmista diz uma coisa muito interessante. Diz, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. É muito interessante isto, porque eu acho que nós, tu e eu, precisamos de lidar com estes medos em nossa vida, que por vezes estão escondidos. Eu compartilhei convosco aqui há umas semanas atrás o medo de envelhecer e ficar sozinho. Mas isto nunca vai ser possível, sabem porquê? Porque ainda que o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor nos recolherá. Nós nunca vamos ficar sozinhos. Mesmo que tu penses que todos te abandonaram, nem todos te vão abandonar. Deus nunca, jamais te abandonará. Então, isto é uma forma de nós lidarmos. Porquê? Porque o medo vai verdadeiramente afetar a nossa vida. Há pessoas que têm medo por tudo, não é? Vocês conhecem-se alguns casos de pessoas que algumas sociedades evoluídas, como por exemplo no Japão, onde existem gente com muitos problemas por medos que estão a atulhar a vida delas e que não conseguem ter uma vida normal. Para sair de casa, para respirar, para... Porque é que nós precisamos encontrar este Deus que nos livra de todos os nossos medos. Precisamos de esconder... Porquê? Porque na verdade, Deus, parem bem comigo, Deus é o Todo-Poderoso. Ele é fonte de todo o poder. E Deus está sempre presente para guiar. Então não há coisa mais que nós devíamos temer mais do que Deus. Mas o seu amor por nós e o nosso relacionamento por Ele nos dá descanso à nossa alma. Por isso é que o salmista diz, busquei o Senhor e Ele me livrou. O livro de Hebreus nos chama assim, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O segredo de uma vida mais aliada de medos e de ansiedades é conseguirmos olhar para Jesus. É conseguirmos crer o que o salmista diz, perto está o Senhor de todos os que invocam, em Ele. Por isso, neste dia, eu quero te encorajar a fazer uma coisa, se calhar sondar o teu coração, entender se no teu coração há medos, há ansiedades. E vamos fazer uma coisa muito visual. Cada uma destas pedras representa uma ansiedade que não sei, não vale tirar mais que uma pedra também.
Eu sei que há pessoas que precisavam de um pedregão, se calhar, não é? Mas seja como for, cada uma destas coisas representa. Eu não vou orar por vocês, porque nós sabemos que às vezes a nossa relação não pode ser terceirizada. A Bíblia fala olhando para Jesus. Tu tens que olhar para Jesus. Não posso orar por ti, mas tu é que tens que olhar para Jesus. Tu é que tens que escolher algumas coisas da tua vida, não sou eu. Então hoje é uma oportunidade para tu colocares alguma ansiedade nos pés da cruz. Entregares a Ele, lançar sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti e de mim. E por isso, enquanto vamos cantar, onde é que está aí o nosso músico? Enquanto vamos cantar, vamos ter uma oportunidade no teu lugar de orar a Deus. Ou se quiseres ficar à frente também, podes vir. Como eu gosto tantas vezes, coloco a minha mão na cruz e oro e entrego a minha ansiedade a Deus. Porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. E enquanto oramos e entregamos isto a Deus, podemos vir à frente e deixarmos os nossos pés e confiamos que não é a minha preocupação que me vai fazer melhor, não é a minha preocupação que vai trazer soluções para a minha vida, mas é o Cristo que morreu por mim, que ressuscitou, que me vai ajudar a ter vitória e que me vai ajudar a poder sair onde eu estou. Por isso, no teu lugar, ou cá à frente, podes orar a Jesus e entregar a tua ansiedade a Deus e crer que Ele vai cuidar de ti. Porque tu és parte do seu pequeno rebanho, a quem Ele agradou dar o reino. E se não conheces Jesus assim, então é a altura de fazer, é a altura de entregar a tua vida a Jesus, de dizeres a Ele: Senhor, eu quero te seguir, eu quero que sejas o meu pastor, porque se tu fores o meu pastor, nada me vai faltar. É isso que eu te quero encorajar nessa manhã também. Se não entregaste a tua vida a Jesus, nunca deixaste o controle dela. Hoje é uma oportunidade para tu entregares o controle e dizeres a Deus: eu quero te seguir como meu pastor. E todos nós, se calhar, temos necessidade de fazer isto, não é? Então, há um tempo para nós podermos responder a Deus, não temos pressa, nós também. O pastor hoje falou pouco, como mais ou menos é habitual, mas vou optar para tu poderes entregar a Deus a tua vida, a tua ansiedade, deixar aos pés da cruz, e confiares que não precisas estar ansioso, Ele vai cuidar de ti, Ele vai vir ao teu encontro, e tu ficarás surpreendido por um Deus que te ama e ama. Ninguém ama os seus filhos.